lidera ou para quem está à frente de algum grupo, mas para todos nós no dia a dia. Que Neemias passou, todos nós passamos. Neemias capítulo 1, nós vamos ler do verso 3 ao verso 6, tá? Vemos? Diz assim: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos. Vamos orar? Senhor Deus, fale aos nossos corações. Queremos aqui, Senhor, ouvir a tua voz. Queremos meditar na tua palavra. Fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, interessante. Neemias, vendo toda a situação que estava, povo, as portas queimadas, havia não só uma miséria física, mas uma miséria espiritual. Eu coloquei resumido. E se você observar todo esse capítulo 1, clamor de Neemias, a oração de Neemias, a gente vê que o mover de Deus não começou fora, começou dentro. Olha só, ao ouvir sobre a situação de Jerusalém, Neemias não reagiu com indiferença, mas com quebrantamento diante de Deus. Olha só o que diz: tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Antes da reconstrução visível, Deus começou uma obra invisível no coração. Toda a obra de Deus começa no secreto. Então a primeira coisa que aconteceu com Neemias, a obra aqui, ó. Ele sentou, se lamentou, jejuou, orou, ele se humilhou. Houve um quebrantamento, gente. Então, antes de ver o muro reconstruído, a primeira reconstrução foi dentro de Neemias. A obra não começa fora, ela começa dentro da gente. No entanto, lembra quando o profeta, falou para Ezequias que ele iria morrer, e falou para ele: olha, prepare a sua casa, que você vai morrer, ou seja, coloque em ordem tudo primeiro. Então a primeira coisa que nós precisamos arrumar é dentro da gente, é no nosso interior. Neemias, ele não se preocupou em primeiro em fazer isso e fazer aquilo, não. Primeiro ele se humilhou, ele falou dos pecados do povo, olha, falou da rebeldia, da desobediência. Primeiro ele fez uma faxina dentro dele. Então a primeira obra não é visível, é invisível. É aquele momento que você tem com Deus, aquela hora que você tem com Deus, aquela situação que você passa que ninguém sabe, só você e quem? E Deus. Até aproveitando aqui um pouco, o grupo de intercessão começou um propósito de jejum e oração do dia 2 de janeiro até o dia 22, são 21 dias. E o bacana desse propósito
tem assim, são quantas horas de jejum? Não. É você que vai determinar, e você vai procurar abrir mão de uma coisa que você precisa fazer. E Deus vai te mostrar, ou seja, é um propósito totalmente individual, claro, para todo mundo, mas cada um sabe da sua necessidade. Cada um sabe o que precisa arrumar dentro de si. Amém, gente? Então, se você deseja, mas já começou, não tem problema se você começar hoje. Tem as orações que acontecem, né, Tainá? De terça a sexta, as orações, mesmo no final a gente pode colocar, para quem quiser fazer parte. Tem oração de manhã, tem oração à noite, uma maravilha. E qual a finalidade disso? Arrumar o invisível, o que ninguém vê. Porque às vezes a gente olha para uma pessoa, igual um vídeo que eu coloquei no grupo de agenda da igreja, até postei também, né, que o que é ser igreja? Ser igreja é um ajudando o outro. Não sei se você viu esse vídeo. O tecladista que está 20%, ele chegou aqui 20%, mas o outro está 100%. Chega. O que tem no outro, ele consegue passar. Ou seja, um vai fortalecendo o outro, um vai ajudando o outro, porque ninguém sabe o que o outro está passando. Ninguém sabe a luta que o outro está vivendo. E servir a Deus não quer dizer que você vai estar 100%. Nem todo dia você vai estar 100%. Vai ter dia que você vai estar 70%, 80%. E posso dizer uma coisa para você? Glória a Deus por isso. Porque a força de Deus, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo diz: quando sou fraco, aí que eu sou forte. Porque se a gente se sentir forte todos os dias, vamos nos sentir super-heróis. Ou seja, eu não preciso orar, não preciso jejuar, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso me humilhar, não preciso de quebrantamento. Eu me sinto fraco, e é nisso que o poder de Deus se aperfeiçoa. Amém? Então Neemias começa a obra dentro dele, invisível. E continuando, olha só, Deus move corações para edificar. Neemias sente a dor do povo e clama ao Senhor: ah, Senhor, esteja atento o teu ouvido à oração do teu servo. Isso nos ensina que a obra de Deus não nasce da pressa, mas da dependência. Quando Deus coloca um propósito no coração, Ele mesmo sustenta o caminho, gente. Olha que maravilha isso. Quando Deus coloca um propósito, a Bíblia diz que tanto o querer e o realizar vem dele. Então, quando Deus faz nascer um propósito, Ele sustenta durante esse propósito. Quando o propósito é dele, por mais que você não tenha capacidade humana, você não tem conhecimento, mas quem sustenta é Deus. Quem dá força é Deus. Quem segura a mão pela mão é quem? É Deus. É Deus. Nós tivemos um momento, no dia 1º, eu e a minha família, o Bruno e Duda, dão uma palavra, momento nosso. Bruno mencionou, falando de Davi, que você pegar toda a história de Davi, a história dele começa na incapacidade dele, não tinha capacidade nenhuma. Quando chamaram os filhos para se apresentarem diante de Samuel, nem Davi foi convidado, porque ninguém acreditava nele, ele não tinha condições humanas. Mas o que havia em Davi? Havia um propósito de Deus. E o que Deus fez? Sustentou esse propósito. Então, quando o propósito é dele, ele sustenta, ele fortalece, ele dá condições, ele vem com recurso, ele vem com capacidade, quando o propósito é dele. Amém? A gente vê tantos casos improváveis na Bíblia, pessoas que não tinham nenhuma condição, nada, e Deus sustentou. A pastora Rita me presenteou com um livro de Hernandes Dias Lopes, Paulo. Estou lendo esse livro. Gente, você vê a história de Paulo. Meu Deus! Por mais que ele tinha capacidade humana, porque ele era muito inteligente, estudado, ele era o melhor na escola. Só que quando ele se converte e passa a pregar a palavra, nem os discípulos, nem os apóstolos acreditaram na conversão dele. Disseram: esse homem persegue cristãos, esse homem que é a cabeça de todos nós,
E ele se converteu, todo mundo com o pé atrás. Ninguém acreditava em Paulo, porque era perseguidor. Ele arquitetava a morte de cristãos, mas foi quem Deus escolheu. Veio um propósito de Deus e Deus sustenta esse propósito. Amém? E continuando, gente, a obra de Deus é construída em unidade. Quando chega o momento de agir, Neemias chama o povo. Ele diz, então lhes disse: vês o mal em que estamos, vinde, pois, edifiquemos os muros, ou muro de Jerusalém. E a resposta foi imediata: levantemos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para para a boa obra. A obra avança quando cada um entende que faz parte. Ninguém edifica sozinho, todos cooperam. Grave, ninguém avança sozinho, ninguém chega sozinho. Quer um exemplo claro disso? Uma pessoa que não precisava de ninguém, e mesmo assim fez questão de chamar, sabe quem? Ele podia fazer sozinho, mas o que ele fez? Sabe a história dos 12, né? Um mais maluco do que o outro. Daí essa série, The Chosen, é a melhor série cristã mais próxima da Bíblia, se você não sabe. Ali mostra a humanidade, cada discípulo. Jesus chamou 12. Jesus nos ensina o seguinte: eu, Jesus, não tenho pecado, sou filho de Deus, e mesmo assim eu chamei 12, porque ninguém edifica sozinho, gente. Neemias, ele usa uma conjugação envolvendo todo mundo. Vamos e edifiquemos. Ou vou edificar? Não. A obra avança quando cada um entende que faz parte dela. Né? Temos o ministério de comunhão. Quem é o ministério de comunhão, pastor Joel? As que cuidam do café lá em cima, as que cuidam da confraternização, Marcela, Shirley, Marisa, as que estão ali em cima, preparando tudo. Se chegou o cafezinho, está pronto. Está avançando, porque cada um está entendendo assim: eu faço parte dessa obra. Não se sinta excluído, mesmo que você não tenha cargo na igreja, você faz parte dessa obra. Você faz parte dessa família, você faz parte do reino. Amém? Neemias, ele solta a voz e encoraja todo mundo: vamos e edifiquemos os... Ele não faz o anúncio para dentro, ele faz o anúncio para fora. Ele chama todo mundo, ele convoca todo mundo. Gente, é tão maravilhoso. Você olha para essa história, você vê que é a obra de Deus purinha. Havia uma missão. Qual era a missão? Reconstruir o muro. Precisava de braço, precisava de gente. E lembra que isso começou no quebrantamento, lá embaixo. Começou lá, né? No jejum, na oração, e foi vindo. Amém? E aí, uma coisa que a gente não pode esquecer: parei. 8, né, Antônio? Agora o 9 diz assim: a oposição se levanta, mas não impede a obra. Quando os muros começaram a ser reconstruídos, surgiram os inimigos, Sambalate, Tobias e Gesem, o Arábio. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e escarneceu dos judeus. Tobias se ajunta à zombaria: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedras. Mas apesar das palavras contrárias, o texto declara: assim edificamos o muro, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. A oposição não é sinal de derrota. Muitas vezes é sinal de que a obra está avançando, gente. E quando Deus está no centro, as críticas não paralisam. Então entenda uma coisa:
Vai ter gente que vai se opor à obra? Sim. Sim. Aquele que vai criticar, aquele que vai falar mal. Normalmente quem critica e quem fala mal é quem não coloca a mão na massa. Essa é a verdade. Não, os que gostam mais de criticar são aqueles que não fazem nada. Estou mentindo, gente? Mas vai ser assim sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas a oposição que se levantou, quem ficou contra Neemias, quem ficou contra o povo que estava construindo os muros, isso não impediu da obra ser feita. Gente, vamos pegar a história da igreja. Olha o que os mártires passaram. Olha o que os cristãos passaram. Busca a história. Não, vai em Atos. Veja o que os discípulos passaram. Veja o que a palavra passou. Tentaram riscar o evangelho, tentaram excluir os cristãos da face da terra. Ninguém para essa obra, gente, ninguém. A luz para o mundo é só um grãozinho de areia no meio disso tudo. Porque nós temos a luz para o mundo, nós temos a assembleia, nós temos a família, nós temos a missionária, nós temos várias. São grãos. Grãos, são a obra movendo, e ninguém vai parar essa obra, ninguém. Pode, mas agora tem o fulano de tal, tem o líder tal. Não, ninguém. A obra não é nossa, a obra é de Deus. A obra é de Deus. Pode acontecer o que for, pode ter a lei que for. Agora, a partir de hoje vai ser assim. Gente, nada impede essa obra. Mas uma coisa você precisa entender: os inimigos sempre vão existir. Não existe essa questão, poxa, Deus nos livra dos inimigos. A gente pode até orar assim, eles sempre vão existir. É bíblico. É bíblico. Então, por mais que era uma coisa sadia, por mais que era uma coisa boa, mas havia gente criticando. Então, às vezes você vai estar fazendo o que é bom, às vezes você vai estar fazendo de todo o seu coração, vai ter gente que vai criticar. Às vezes você vai colocar toda a sua vida ali e vai às vezes dizer assim: você quer aparecer, você quer fazer. Fazendo para quem? Semana passada eu estava exatamente fazendo isso, orientando uma pessoa que entrou em contato comigo, que está passando uma situação difícil. Ela falava exatamente isso: olha, é ruim quando você faz algo para Deus de todo o seu coração e chega alguém para você e parecer dolorido. Mas se você está fazendo para Deus, continue fazendo. Você não está fazendo para ninguém. É para quem? Não importa. É para Deus que você está fazendo. Mas é para Deus. Se é o seu melhor, amém. Louvado seja o nosso Deus. E não pare de fazer. Eu sei que teve gente que parou de fazer porque de repente veio uma crítica ou aconteceu uma situação desagradável. O meu conselho para você: se você está fazendo para Deus, continue fazendo. Não deixe com que a crítica ou alguma coisa, e sempre vai existir, sempre, gente, sempre. A gente não vai conseguir agradar todo mundo. Não existe, entenda isso, não existe liderança que agrade todo mundo. Não tem como. Às vezes você vai, poxa, mas por que fulano? Por que? Não queira saber por quê. Faça a sua parte. O muro precisa ser reconstruído. O dono dessa obra, o dono desse muro se chama Jesus. Então vamos fazer por ele, amém? E aí, uma outra coisa: uma mão na obra, outra mão na espada. Vou resumir, tá, gente? Mesmo com as ameaças, o povo não parou de trabalhar e nem deixou de vigiar. Olha só esse versículo aí, ó. Os que edificavam o muro, cada um com uma das mãos fazia a obra e a outra mão tinha armas. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. Entenda uma coisa:
O 15 aqui não está para mim, mas deixa eu ler isso aí. A mão na obra fala de serviço, dedicação e compromisso. A mão na espada fala de vigilância, oração e palavra. A igreja é chamada a servir, sem perder a sensibilidade espiritual. Então, com uma das mãos, eles faziam a obra. Vou ilustrar para você entender. Com uma das mãos, havia um martelo, ou a colher de pedreiro, e na outra mão, espada. Muito profundo. Eles estavam focados em construir o muro, mas eles também tinham a plena consciência: a gente precisa vigiar. Então, fazer a obra e vigiar ao mesmo tempo. Fazer a obra e vigiar o tempo todo. O tempo todo. Porque a hora que você menos espera, o inimigo ataca. É sempre assim. A hora que você menos espera, a Bíblia diz que o nosso inimigo, Satanás, ele fica ao nosso redor como um leão, procurando uma brecha para nos devorar. Então a espada na mão é a oração, é a vigilância, é a palavra, é a sensibilidade espiritual que a gente precisa, gente. A obra precisa ser feita, mas a espada não pode ser abandonada. A gente precisa da colher de pedreiro, a gente precisa também da espada. Então eles faziam a obra focados, mas também eles não esqueciam que o seu inimigo estava pronto. A qualquer hora eles poderiam atacar. Então no dia a dia, a gente tem as nossas correrias, fazemos, a gente não pode perder a espada. Você vê, uma palavrinha, gente. Às vezes você está lá cantando, feliz da vida, concentrado naquele louvor, em espírito, e vem uma palavrinha pequena, né? Satanás enviou aquela palavra. Uma palavra pequenininha pode, exatamente, pode tornar o caldo, pode deixar o dia azedo, a semana azeda e por aí vai. Uma palavrinha. E pode perceber, todas as vezes que você está focado em alguma coisa, sempre vem algo para desconcentrar. Sempre vem uma coisa, sempre é alguma coisa. Quando não é uma coisa, parece, desculpa falar assim, mas parece que Satanás esqueceu todo mundo, só está focado em você. Parece que a coisa é tão, esqueceu, todo mundo está só virado na minha cabeça. Mas é sempre assim. Por isso que nós precisamos todos os dias da espada. E voltando um pouquinho lá em Efésios, da armadura de Deus, você vê que a espada da armadura é palavra. Então por isso que o nosso coração está revestido da palavra. Sempre vai vir aquela palavra de Satanás, sempre alguma coisa, gente. A palavra de Deus tem que estar aqui. É a nossa defesa contra o inimigo. Amém? A obra precisa ser feita, mas a gente não pode deixar de vigiar. E aí, no 16, permanecer firmes no propósito. Tentaram tirar Neemias da obra com distrações, mas ele respondeu: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Isso nos ensina que nem toda voz merece atenção. Quando Deus nos coloca em uma obra, precisamos permanecer firmes, constantes e focados. Então, você está empenhado na obra. Até casa um pouquinho com a vigilância, né? Então vem coisas para tentar te desfocar, distrações. Gente, o que mais tem hoje em dia são distrações. Às vezes
hoje em dia tudo, né? Você vai preparar uma palavra, alguma coisa, escrever alguma mensagem no celular, aí vem a notificação de WhatsApp. Aí, assim, rapidinho você sai da mensagem, vai para a notificação do celular, um problema, alguém desesperado, perde a concentração, porque veio uma distração. Então as distrações sempre vão vir, sempre, cuidado. Algo para distrair, para tentar tirar o seu foco. Você vê que Neemias, ele falava para ele que ele tinha que descer, e ele não, estou fazendo uma grande obra. Então a gente tem que tomar cuidado. E outra coisa que cabe aqui, as nossas prioridades. O que é prioridade para você? Porque se a gente parar para pensar, a gente quer fazer um montão de coisas em um dia só, tudo de uma vez. Mas o que é prioridade? O que para você é prioridade? O que é número 1, número 2, número 3 para você? Porque se você não tiver a lista de prioridades, você vai acabar desfocado, sem foco, sem concentração. Semana passada eu falei para vocês que a cidade mais estressante do mundo se chama Nova York. Nós estamos na cidade mais estressante, uma correria que é uma loucura. Aqui, a rotina aqui é totalmente diferente do Brasil, completamente. Mas se a gente não tiver uma lista de prioridades, se a gente não tiver foco, qualquer distração pode tirar a nossa concentração. Então, elimine da sua vida esse ano de 2026, o que distraiu você em 2025, tire da sua vida o que roubou o seu tempo, né? O ladrão de tempo, o ladrão de energia, né? Meu perfil lá no Instagram é aberto para todo mundo, e às vezes recebo lá uma crítica, alguma coisa, às vezes eu olho, não vou responder, às vezes respondo, às vezes não, porque eu penso assim, eu vou perder tempo com isso, eu posso pegar esse tempo e aproveitar de outro jeito, de outra maneira. Então cuidado, entenda isso. Isso aqui, deixa para lá, e vai roubar o seu tempo, vai roubar a sua energia. Gaste sua energia com outra coisa, foque em outra coisa. Amém, pessoal? Às vezes a pessoa está lá caminhando, fazendo direitinho, às vezes uma criticazinha, mas todo por causa de uma crítica. Já viu? Todo mundo falando, olha que bacana, olha que legal, vai dar certo, olha que Deus te abençoe. Uma crítica, uma só vem, e eles abandonam todo o projeto e foca naquela, e aquela crítica foi uma distração. Eu sei, eu não gosto muito disso. Tem crítica construtiva, verdade, mas a maioria não é construtiva. A maioria é para atacar. E quando é construtiva, gente, posso falar uma coisa? Você vê amor nas palavras da pessoa. Você entende, você vê que ela veio e fala, fulano, você está fazendo assim, mas você pode fazer. Igual, né, dando aula, a gente dando aula, o aluno às vezes quer seguir da cabeça dele e fala, olha, eu entendi o que você está fazendo, até entendi. Posso te ensinar um jeito melhor? Pode, ensina. Até aquele que é caça grossa, tem aquele que é teimoso. Você tem que. Não, mas eu prefiro assim, ok. Mas quando você fala de um jeito para construir, para ensinar, você vê diferença nas palavras. É igual a questão de chamar atenção. Você pode chamar atenção de forma bruta, ou não é verdade? Rude, e você pode chamar atenção com as palavras. Que Deus fala uma coisa para você. Aí você vê. Você falou a verdade, você ensinou, construiu, foi uma crítica de repente, uma crítica, mas uma crítica realmente que construiu para o aprendizado. Bacana. E a gente não esquece aquelas pessoas que nos ensinaram com amor. Você não esquece. Eu não esqueço a minha professora da primeira série. Isso. Margarete, o nome dela. Porque ela ensinava com. Teve um dia que ela me fez perder o recreio inteiro, que eu tinha dificuldade de escrever, sabe qual letra? A letra D. O meu D parecia um C, parece até hoje. E ela ficou ali comigo, olha, hoje, vejo você ir para o recreio,
para você ficar bom como os outros, lembra até hoje. A gente vai ficar aqui, aprendendo a letra D. Escrevi na letra D. Gente, eu fiquei boa ali. Aí depois eu fiquei pensando, poxa, eu perdi um recreio por conta disso. Mas se ela tivesse falado assim, ó, hoje você não vai pro recreio, vai ficar aqui. Mas eu vi amor nas palavras dela, eu aceitei, tranquilo, e aprendi. Por mais que até hoje não é perfeito, mas ok. Ela ensinou com amor. Então, quando você for falar alguma coisa, até fale com amor, ensine com amor. Porque você quer aprender também com amor. É que a gente chama de empatia, né? Sempre se colocar no lugar do outro. Eu vou falar isso com o fulano, mas se fosse eu. Às vezes você quer chamar a atenção, está na frente de todo mundo, segura um pouquinho, depois eu falo no particular, isso aqui não é legal. Entende? Pois, não, tá com cabeça, tá muito cabeça quente agora, se eu falar vai ser pior, eu vou segurar um pouquinho para depois eu falar. Isso a gente vai aprendendo dia. Foco. Não permita que nada, nenhuma crítica, nenhuma distração tire o seu foco. Continue fazendo o que você precisa fazer. Amém? E aí, o 18 agora, né? É isso. O muro só foi concluído. O muro foi concluído. Mas a glória não foi atribuída ao esforço humano. Olha que bacana. Acabou-se, pois, o muro em 52 dias. E o testemunho final é claro. Reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. O povo trabalhou, mas foi Deus quem sustentou, protegeu e concluiu. A gente da glória é de Deus. O povo fez, o povo se esforçou, o povo segurou a espada, segurou a ferramenta em outra mão, mas no final da obra, qual foi a palavra? Por intervenção do nosso Deus que nós conseguimos acabar. E segundo estudiosos, eu não sei exatamente o prazo, mas a obra que eles fizeram, gente, não era para 52 dias. Era para muito mais. Mas quando Deus põe a mão, Ele reduz o tempo. Ele faz o inacreditável. Quando Ele coloca a mão, você faz, você planta, como diz o apóstolo Paulo. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então a gente faz, a gente coloca a mão para fazer. Às vezes usamos as nossas estratégias, né? Focamos, planejamos, escrevemos, mas quem abençoa, quem conclui é Deus. Amém? E aí, para terminar, diz assim: a igreja do Senhor, mesmo, igreja do Senhor, essa palavra não fala apenas do passado, mas do que Deus está fazendo hoje entre nós. Há uma obra em andamento nas famílias, nos ministérios e nos corações. Somos chamados a continuar, preste atenção nisso. Como? Unidos. Vamos ler de novo? Unidos, firmes. Essas 4 coisas, se nós tivermos, a obra avança. Unidos, firmes, vigilantes. É essas 4 coisas que a gente precisa. A obra, se tiver essas 4 coisas, a obra avança. E para finalizar, com uma mão servimos, com a outra vigiamos, trabalhamos, mas confiamos.
Avançamos porque Deus está conosco. Amém? Por que avançamos? Porque Deus está conosco. Porque se Ele não estiver na obra, esquece. Você pode ter todas as estratégias. Se não tiver Deus, se a mão dele não tiver, não vai avançar. E aí, Jesus disse, né? Eu sou a videira. E quem nós somos, gente? Os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada pode ser. Não tem como um ramo, gente, produzir fruto longe do tronco. Não existe. Ele precisa estar ligado ao tronco. Jesus é a videira e nós somos os ramos dessa videira. Sem Ele, nada podemos fazer. Esse culto aqui hoje é para Jesus. Tudo é para Jesus. Tudo que fazemos aqui, Ele é o centro. Tudo, gente, tudo. Quem limpou esse banheiro para receber vocês hoje, pensando nos membros, mas isso é para Jesus. Tudo que acontece aqui dentro, tudo, você vem para cá, todo mundo se move, ainda que seja um evento, como aquele evento que tem, pastor Luiz, aquele evento importante que temos do jovens. Não, VBS, é VBS. O evento aqui na rua, por mais que é na rua, e tem isso e aquilo, mas esse evento, tudo é pensando em um centro só, Jesus. A igreja se move por Jesus, gente. Não é por mais nada. Sempre pensando nele. Amém? E para finalizar, agora de vez mesmo. Se chegamos até aqui, foi Deus quem nos trouxe. Se permanecemos de pé, é Deus quem nos sustenta. E quando a obra se completar, todos reconhecerão. Vamos ler em voz alta agora. Foi o Senhor quem fez essa obra. Quando ela estiver completa, ou completa não, né? Que ela sempre vai estar em andamento. Não é ninguém, é Deus. É Deus. É Ele quem colocou a mão. A glória dele. Eu convido a você, agora nós vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Tudo que está em andamento. Vamos falar uma coisa para Ele: Senhor, se não for por intervenção do Senhor, a gente não consegue dar um passo. É o Senhor. A obra não é do homem, a obra é do Senhor. Amém? Essa palavra eu escolhi ela porque ela se aplica para todos nós, seja líderes, membros também. É uma palavra que a gente vive todos os dias. Tudo que falamos aqui hoje, enfrentamos todos diariamente. Amém? Você só está aqui, você só conseguiu abrir os olhos hoje, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Deus olhou para você dormindo e olhou assim: pode acordar, pode abrir os olhos. Você levantou da cama hoje porque Deus deixou você levantar. Você conseguiu escovar os dentes porque Deus deixou você levantar. Todas as coisas é por Ele, para Ele, nada nosso. O louvor aqui é para Jesus, a ceia é para Jesus. As pessoas que você não vê aqui em cima do púlpito, mas trabalham. Está lá a pastora Rita, lá em cima com as crianças. Sobe lá em cima para você ver. Vai lá em cima. Meu Deus. Tem que ter dom mesmo. Tem que ter chamado para lidar com criança, para ensinar. Tem que ter paciência. Eu amo criança, mas eu não me vejo ensinando criança. É dom. Está lá fazendo para quem? Aqui não tem, mas normalmente no Brasil tem. Normalmente no Brasil, toda igreja tem os que ficam lá fora olhando os carros, que fica na porta. Aqui é o Alex, né? O Alex que às vezes... Alex chegou, hoje eu cheguei aqui, abri a igreja, chegou junto comigo. Já chegou, colocou os envelopes aí, espalhou os envelopes, colocou a placa lá. Ninguém viu ele fazer.
Mas é para quem? Para Deus. Então tudo é para Deus. A obra não é nossa, a obra é de Deus. A gente só faz, mas o dono dela é Jesus. Amém? Fique em pé no seu lugar. Senhor, obrigado por essa palavra, Deus. Por intervenção